Bom dia, hoje eu estou aqui para dar uma palestra sobre a posse de arma no Brasil. Então, eu vou explicar o que é a posse de arma e o porte de arma e como eles vão funcionar aqui no Brasil. A posse de arma permite com que você tenha a sua arma somente dentro de sua casa. Então, diferente do porte, você não pode estar andando pela cidade ou transitando com ela em qualquer outra situação sem ter autoridade do porte. Então, a posse, ela é uma arma que vai ficar dentro da sua casa e só vai servir para caso alguém tente invadir a sua residência. Já o porte é o que os policiais têm, os militares e outras profissões, outros cargos mais elevados. Eles sim podem transitar à vontade com uma arma, mesmo por uma questão de segurança da sua família e deles próprios, já que eles lidam com pessoas de certa forma perigosas. Enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas para fazer essa palestra, uma das perguntas que mais ficou na minha cabeça foi: o povo brasileiro tem maturidade para ter uma arma? Todos nós poderíamos ter uma? E pesquisando mais um pouco, eu vi que não é como as pessoas estão pensando, de que agora todo mundo vai poder andar armado. Vai sim exigir com que as pessoas passem em diversos testes. Um deles, e se não o principal, seria o teste psicológico, que é para ver se a pessoa é realmente normal, se ela não é nenhum criminoso, se ela não tem nenhuma intenção secundária ou outras coisas do gênero. E depois de longos processos, daí sim a pessoa receberia uma autorização, geralmente de algum delegado ou juiz, que são cargos muito acima, que poderiam dar a elas a oportunidade de comprar uma arma. Isso também não quer dizer nada que a pessoa vá comprar ou vá ter essa arma. Ela pode fazer sim os testes e tudo, se a lei for aprovada. E pesquisando, eu vi que não faz muita diferença ter ou não ter essa lei, porque de acordo com um monte de pesquisas e com vários dados, mostra-se que se você se sente que corre perigo ou algum tipo de ameaça você está sofrendo, a melhor coisa sim, primeiro é chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e passar por todos os procedimentos normais. Porém, isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não gosta de fazer, que acha que é uma perda de tempo, e é uma das coisas que é errado e que poderia sim melhorar, porém não está completamente perdida. Os policiais sim são muito competentes e têm a capacidade de lidar com qualquer tipo de situação e controlar muito bem suas emoções, que é um dos principais fatores para você poder andar armado. Então, pessoas que, por exemplo, um deputado, muitas pessoas ameaçam esses tipos de cargos e por estarem descontentes. Essas pessoas têm diversas profissões. Um outro exemplo seria um engenheiro, um advogado, um empresário. Todas essas profissões e outras podem ir à delegacia, podem falar com o delegado, podem explicar o seu caso. E o delegado, dependendo das circunstâncias, ele pode dar ou não a autorização para você ter uma arma. Mas do mesmo jeito você teria que passar por todo o processo, por todos os testes. Então,
essa lei, ela é como se o nosso presidente, né, que deu essa proposta, ela na verdade já existe há muito tempo. Todos nós podemos conseguir uma arma se realmente o delegado perceber que estamos correndo perigo e que a gente corre esse perigo constantemente e não tem como a polícia dar conta, que é um dos casos muito difíceis. Uma das maiores dificuldades dos policiais hoje em dia é deter todo e qualquer tipo de crime, porque infelizmente os crimes eles ocorrem em todo lugar, em todo tempo. Então é muito difícil a gente ver um policial geralmente prendendo um traficante que fica numa esquina, porque na outra tem outro traficante e eles não dão conta de tudo isso. Então o presidente, quando propôs essa lei, todo mundo apoiou por conta de achar que poderia fazer justiça com as próprias mãos. E isso é uma mentira, isso não vai acontecer. Isso não é uma proposta não é uma proposta que a gente deva levar em consideração, porque ela é totalmente contra a Constituição brasileira. E um dos fatos que impede totalmente dessa lei ser aprovada desse jeito que as pessoas estão imaginando é que de maneira alguma um presidente ele vai querer mudar a Constituição. A Constituição ela é a maior lei, ou seja, ela são todas as leis em um único lugar e ela dita o que você pode ou não pode fazer, porque é daí que estabelecem as regras, daí que o povo vai realmente ter o seu espaço, vai estar protegido. E assim é assim que funciona a Constituição. Então, para um político, né, presidente também, mexer na Constituição é algo muito difícil e tem que passar por diversas complicações, porque não vai ser de um dia para o outro que será mudada a Constituição. Então, nenhum presidente até hoje mexeu na Constituição brasileira e acredito que esse presidente, o Jair Bolsonaro, também não vai mexer só para dar ao povo brasileiro uma chance de ter uma arma, porque nem todos vão conseguir essa arma. Além do mais, a arma ela não vai ser vendida em qualquer lugar. Tem lugares específicos para a compra das armas e você sim tem que ter os documentos, você tem que ter a justificativa que você vai dar para quem você está comprando a arma, né? Se você estiver comprando ela de forma legal. E o mais importante é que as pessoas acham que se a gente tiver mais armas, a gente vai resolver o problema que está hoje. Que o que a gente mais debate é a própria população já estar tão armada que os policiais não estão dando conta. E eles acham que se eles armarem a outra metade, o resto, né, que sobrou da população, isso vai adiantar. Isso é um erro muito grande, porque em nenhum momento as pessoas vão ter discernimento e as capacidades psicológicas, não estou falando em modo geral, mas algumas sim, elas não vão ter capacidade para combater um crime quando ver. Então isso foge muito da realidade do povo brasileiro e seria outro fator que impediria totalmente as pessoas de quererem ter uma arma. Então a gente vê que, se eu pudesse ter uma arma eu teria. Não é bem assim. Uma arma, ela não é tão barata. Para você ter ela toda legalizada, tudo certinho, hoje em dia vai mais de 5 mil para você conseguir tudo. E no Brasil, hoje a gente passa por uma crise e a gente não acha 5 mil do nada. Então seria o quê? Um salário de 2, 3 meses de algumas pessoas para poder
ter uma arma. Isso é um completo absurdo, não o preço da arma, mas as pessoas acharem que todo mundo vai ter uma arma. Essas pessoas, elas estão mal informadas, e isso de fato não vai acontecer, não foi essa a proposta feita. A proposta feita é que uma parte da população consiga se defender dentro da sua própria residência. Porque, de acordo com os argumentos até mesmo do presidente, ele afirma que se alguém invade a sua propriedade, você tem o direito de revidar. E eu não discordo, certo? Porque a propriedade é sua e é totalmente errado alguém invadi-la. Porém, isso não é o seu serviço. O serviço de combater, de acabar com o crime, é da polícia e do governo. Então, se hoje em dia a gente tem diversos bandidos, diversos assassinos nas ruas, que realmente é o que leva as pessoas a terem medo e quererem ter uma arma de fogo até mesmo dentro de sua casa, sabendo que não vão poder sair com ela. A culpa está totalmente na educação e na forma com que as pessoas estão sendo reeducadas na cadeia. A prisão, ela é feita para os criminosos passarem por um processo para que eles possam voltar à sociedade, né? E assim eles consigam viver junto com outras pessoas normais, né? A gente pode considerar desse jeito. Porém, o presídio nos dias de hoje, a gente vê que não adianta nada, que ele só traz mais ódio pros bandidos, assassinos, e eles saem de lá querendo fazer aquele mesmo crime, ou se não outros mais pesados, mais sem explicação, só por conta deles terem sido presos. Tanto que muita gente hoje é presa por um negócio insignificativo, como roubar um pão da padaria porque estava com fome, e essa mesma pessoa, ela vai ficar numa cela junto de uma que assassinou 3, 4. Então, isso é errado, isso não é uma maneira de se educar, de se reeducar uma pessoa. Essa pessoa, ela teria que passar por um processo onde ela pudesse voltar à sociedade com um objetivo, o de trabalhar, o de se esforçar cada vez mais, e não o objetivo de fazer as coisas erradas de novo. Isso não existe. E realmente, a arma dentro de casa, ela não vai resolver. Porque se você tem cada vez mais bandidos saindo da cadeia, uma arma, ela não vai fazer diferença, sendo que tem diversas pessoas. Porque hoje em dia, infelizmente, o nosso país ele não tem como dar oportunidade a todos. Hoje em dia, os impostos, tudo está muito caro, e nem todos têm essa condição que nós temos de poder comprar os nossos alimentos, poder comprar as nossas roupas, usar roupa de marca, comprar tênis. E essas pessoas que vivem numa classe bem mais baixa que a nossa, eles infelizmente se perdem ou vão para as drogas ou para o crime, porque eles acham que é o que vão compensar. E isso está diretamente ligado ao nosso sistema de educação, que é totalmente ultrapassado e deveria ser totalmente reinventado. Porque hoje a gente vê que os jovens eles não têm mais interesse em estudar. Ninguém vai para a escola com aquele intuito de hoje eu vim só para estudar. E isso vem devido à própria escola. Isso é culpa do próprio ensino.
o tipo de ensino está ultrapassado. Hoje em dia a gente tem tecnologias que podem nos levar para onde a gente quiser. Porém, a gente não usa essa tecnologia a maioria das vezes. A gente fica preso só na sala, num canto, junto da apostila. E muitas vezes é isso que impede as pessoas de quererem aprender, de quererem pesquisar, se aprimorar no assunto. Então, o porte de arma, a posse de arma, ela pode sim ser uma solução, mas não seria a melhor. A melhor solução, sim, seria mudar a educação, investir mais em saúde. Agora eu estou dando a minha opinião, a opinião do grupo em geral. Nós concordamos com o porte de armas, sim, porque todos devem, sim, ter o direito de se proteger, né? Porém, só isso não vai resolver. Nós achamos que para que o país continue andando e possa sair dessa crise, a gente tenha que investir realmente na saúde e na educação do povo brasileiro, para que assim possamos todos termos as mesmas condições. E então a gente devia realmente pensar muito sobre esse assunto, refletir, porque ele não é um assunto que pode ser resolvido de um dia para a noite, de uma hora para outra a pessoa falar, agora todo mundo pode andar armado. Não, e também não vai funcionar assim. Isso é uma das coisas mais absurdas que tem, certo?